Desde ontem, a miocardiopatia hipertrófica está sendo super falada por causa de um caso extremamente triste. Mais uma vez, acende um alerta e todo mundo fica com medo. Miocardiopatia hipertrófica é uma doença do músculo do coração, onde o coração vai ficando mais grosso, principalmente no ventrículo esquerdo, no septo, na parede livre, que é a principal câmara de bombeamento. Ela não é raríssima, tá? Como muita gente pensa. A incidência é estimada entre 1 para cada 500 pessoas da população, ou seja, provavelmente você conhece alguém que tem e possivelmente nem sabe. Mas muita calma nessa hora. Nem toda pessoa com essa cardiopatia vai ter sintomas graves ou morrer subitamente. Isso é muito importante a gente deixar claro. Uma das coisas mais importantes sobre essa doença é justamente a genética. Essa doença está relacionada a mutações genéticas em determinadas proteínas lá no músculo cardíaco. Então, muitas vezes, existe uma história familiar por trás. Que história é essa? Morte súbita em idade jovem, um infarto fulminante mal explicado, desmaios constantes, arritmias graves, parentes com coração grande ou insuficiência cardíaca. Isso vai mudar completamente a forma como a gente vai avaliar o paciente e a família dele. Às vezes o paciente está relativamente bem, mas existe um filho, ou um irmão, ou um sobrinho com um risco aumentado de ter problemas cardiovasculares e ainda nem sabe. Por isso, quando a gente confirma esse diagnóstico, está indicado o rastreamento familiar, inicialmente com eletrocardiograma, ecocardiograma, alguns casos a gente faz uma ressonância cardíaca e um exame extremamente importante é o teste genético. Lá na clínica eu costumo pedir o teste genético. Eu trabalho com esse teste para dar mais segurança para a família, com uma resposta concreta que vai nos guiar no tratamento, no prognóstico. Mas o mais importante é investigar o quanto antes, principalmente com histórico familiar e os sintomas associados, né, que às vezes esse músculo fica tão espesso que o coração começa a ter dificuldade para relaxar, ele fica muito grosso e não bombeia o sangue apropriadamente. Outras vezes o músculo está tão grosso que o septo, que é aquela parede entre os dois ventrículos, não deixa, por condições estruturais e anatômicas, ele impede que o sangue saia apropriadamente do ventrículo esquerdo. Outra coisa que pode acontecer é que o coração fica tão grosso, mas tão grosso, por vários mecanismos podem acontecer fibroses, cicatrizes dentro do músculo. E isso aí vai propiciar o paciente a ter arritmias muitas vezes malignas, que causam a morte súbita. Mas pelas alterações estruturais, algumas pessoas podem apresentar falta de ar, dor no peito, palpitação, tontura, desmaios, queda da performance no exercício. E uma coisa muito importante é que às vezes a gente descobre essa condição sem querer, num eletrocardiograma, num ecocardiograma, numa investigação porque você estava apresentando mais cansaço que o normal ou porque teve um caso na família. Outra coisa que gera muita confusão é que nem todo coração grosso é doença. Às vezes é, porque pode não ser a cardiopatia hipertrófica, mas pode ser alguma doença infiltrativa, como doença de Fabry, por exemplo. Quando não é doença? Bom, quem treina muito pode desenvolver o chamado coração de atleta, que é uma adaptação fisiológica às necessidades do coração bombear mais sangue para maior massa muscular, para um maior desempenho quando você precisa de ter mais débito cardíaco. Por esse motivo, uma avaliação correta faz toda a diferença. Não é pegar um exame isolado e sair rotulando também. Lembrando que hoje em dia a gente consegue estratificar muito melhor do que antigamente. Tem paciente que vai viver normalmente com acompanhamento médico. Tem paciente que precisa ajustar treino. Tem paciente que tem que tratar sintomas, controlar arritmias com medicamentos. E, em alguns casos específicos, até mesmo colocar um desfibrilador implantado. Então, o principal ponto é desmaio no exercício, histórico familiar de morte súbita, palpitação significativa, uma falta de ar desproporcional, nunca devem ser ignorados. E aqui também tenho que pontuar que pode causar dor no peito, tá? O coração sempre dá sinais. O problema é que muita gente normaliza esses sinais até acontecer alguma coisa mais grave. Por isso é tão importante manter o seu check-up em dia. Principalmente se você for fazer uma atividade física nova que exija alta performance ou alguma coisa muito fora do seu habitual.